outra escritora que eu gostaria de fazer referência é a Giselda Leiner. Ela é artista plástica e escritora de primeira grandeza também. Sim. Então ela escreveu esse livro de contos, A Filha de Kafka. Eu queria ler um trecho também. O nome é absolutamente sedutor, né? Quando fui removida do gueto de Cracóvia, eu pretendia me suicidar. Não o fiz por causa dela. Quando voltava à noite para o meu barracão, esperava sempre, com uma dor no coração, que minha mãe lá estivesse me esperando. Numa dessas noites, quando voltei, só encontrei uma pequena trouxa em seu catre e o silêncio das mulheres vizinhas que me olhavam como se eu não estivesse ali. A ausência tornara-se um silêncio e a morte e vida uma coisa só. Nossa Senhora. Então é tão impressionante o papel. Esse é um conto de ficção. Sim, sim. Mas como... E ela não é sobrevivente. Eles vieram para o Brasil na década de 20, antes da perseguição nazista. Antes do horror. Exato. Mas você percebe como esses personagens tem essa ligação, né? Claro, com essa grande e fatal e malévola herança, não é? Do sobrevivente. E você vê o papel da mãe, como é importante, né? Mais uma vez. Como o papel da mãe é importante. Para terminar essas referências a algumas escritoras, é só algumas, como eu disse, eu levantei... 49? Eu estou com esse projeto há alguns meses somente, já tem 49 escritoras e 26 escritores. Outro livro que eu queria fazer referência, outra escritora e também artista plástica. Que tem uma capa linda, maravilhosa, eu vou mostrar. É a Ruth Sprung Tarachanti. Não é? Esse livro, desculpa, eu estou colocando na sua frente. Não tem problema não. Mas é um livro sensacional, é uma artista plástica maravilhosa. Ela nasce na artista plástica e escritora? Sim, contemporânea. Sim, contemporânea. Todas três são vivas, né? Aqui, e ótimo. ainda vivas. A ela arte toda é dela? Sim, ela nasceu na Iugoslávia. Puxa. Vem para o Brasil. E eu destaquei aqui, marquei para ler para vocês um pequeno trecho que ela diz sobre a boneca. Esse já não é ficção. Esse é um livro de memórias, uma biografia, com os desenhos dela. Gente, ela escreve e desenha. Sim, espetáculo. são artistas. Depois eu poderia falar também da Leila Danziger, que é autora deste lindo livro, 3 ensaios de fala. Por isso é tão importante a linguagem para nós. E a capa também é linda, né? Linda, linda. Agora aqui, antes até de você ler aqui a passagem, aqui nesta ilustração que as pessoas não estão vendo, porque às vezes nem adianta a gente mostrar porque o detalhe é muito pequeno. Mas é uma aquarela, né, de nanquim, está na gradação, né, de cores, do preto, do cinza, mas a boneca no cantinho com o lacinho vermelho. Sim. Então eu vou ler impressionante quando ela sobre essa boneca. E você se viu projeta, né, na cena. A capa do livro também. É linda, nossa. O trabalho dela maravilhoso. Uma pena com aquarela, que coisa traço. linda. É maravilhoso o trabalho dela. Então, é assim. A boneca. Como na fuga não levei nenhum brinquedo, mamãe comprou para mim em Split uma bonequinha de celulóide. A dona de nossa casa em Castel Stafflik nos deu alguns retalhos de tecido e com eles mamãe fez um enxoval para minha boneca. Com um pedacinho de organdi, costurou um vestido enfeitado com fitas rosa. Fez uma capa com capuz e finalizou-a com um caseado no contorno. Meu preferido era o casaco de veludo roxo, um luxo. Também tricotou chapeuzinhos, sapatinhos e com uma linha fina fez sandálias de crochê. Para minha alegria, mamãe conseguiu agulhas finas emprestadas e foi me ensinando a tricotar um short. Como eu perdia pontos a todo momento, a peça acabou ficando com pequenos defeitos, mas me senti orgulhosa de ter contribuído para o enxoval da boneca. Nunca lhe dei um nome. Eu a chamava de Beba, boneca em iugoslavo. Como o cabelo era da mesma cor do corpo, em algum momento de minha vida o pintei de marrom. Um dia a barriga amassou e me disseram para fazer um furo e colocar na água quente que ela estufaria. Furei sua bochecha, que afundou. Só fiquei satisfeita quando anos depois fechei o ferimento
com chiclete, que está lá até hoje, escuro, parece sinal de nascença. Beba tinha uma linda cama feita com uma caixa de sapatos, além de um travesseiro e uma coxa pespontada. Desde que deixei a Iugoslávia, nunca me separei dela e de seu enxoval. Sempre levei tudo comigo em minha maletinha de Vimy. Que coisa linda. Então é uma escritora maravilhosa, maravilhosa. Diante do trágico, e a memória. Da resistência. E refazer essa memória, a importância dessa mãe, né? Que faz dessa menina que foge do gueto. Mas é como a Cleide diz, que faz dela delicadeza. Uma artista. Exato, que faz dela uma artista. Então, nós temos muito a aprender, sabe? Com os sobreviventes, né? Com essa literatura traumática, sim, muitas vezes, dolorosa, como a de Primo Levi, como a da Alina Grimberg, mas também esse lirismo, essa poesia, como no Drummond, né? Por isso que a lição das coisas é importante. Essa boneca, lembrar dessa boneca, essa boneca está hoje no Museu do Holocausto em São Paulo. Ah, é? No Museu Judaico de São Paulo. Nossa, quando eu for a São Paulo, eu for lá. Então você tem que ver. O trabalho dela está exposto lá. Que maravilha. E se você tiver sorte, você vai encontrar com ela lá. Porque ela faz parte do conselho do museu. Como é que ela chama? Ruth Tarashanti. Então você veja, o livro se chama A História de Ruth e não é ficcional. É uma mulher bíblica. Né? Não é fantástico, das grandes exato. O nome dela plurisignifica. Daquele trabalho monumental e silencioso da mulher. E o trabalho da mulher. Feminino. E ao mesmo tempo não fica lá na cozinha. Sim. Porque quando ela vira artista, do feminino, ela vira artista. E hoje você tem esse grande em todos os sentidos, o livro dela, em todos os sentidos da palavra grande. Né? Então, nós não temos esse lugar da mulher. Nós temos um lugar do humano que nós estávamos falando do Primo Levi. Exato. Né? Então muito mais do que um gênero, embora isso seja importantíssimo. Né? Então você tem a memória virando arte, a arte virando literatura, a literatura me encontrando na pesquisa. Não é? Então, esses desdobramentos da linguagem e da literatura e da arte e da história e da filosofia, é isso que nos faz melhores a todo dia. Sim, sem dúvida. Não é? É isso que nos revela a nossa humanidade. Eu estou rememorando aqui, vou viajar um pouquinho, já que a poesia, quando você fala do Drummond, na lição das coisas, a palavra coisa na língua portuguesa, né? Como em outras línguas tem algo similar, mas que significa tudo e não significa nada. Sim. Né? Sim. Mas como que ele deu uma potencialização semântica, né? Dentro do discurso poético, dessa palavra que está tão obsoleta, tão clichê, e é o detalhe, isso que você falou. Exatamente. E você sabe que o Jean Baudrillard, no Sistema dos Objetos, ele faz uma diferença entre coisa e objeto. Né? Então, a coisa não tem uma função, o objeto tem. Né? Então, uma pedra no meio do caminho é só uma pedra no meio do caminho. Mas se essa pedra no caminho você usa para abrir a cabeça das pessoas, vira um objeto. Mas não é uma pedrada. Não, mas pode até ser, não é? Então, já que nós estamos falando do Drummond, eu vou ler, então, Cerâmica. Ótimo. Porque nós falamos, eu comecei a lendo dos cacos, não é? Dos cacos das xícaras, formando, né? Como o nosso tempo está ficando um pouquinho já escasso, então, né, Rô? Depois vocês cortam. Não, a gente não vai cortar nada. Não tem o que cortar. Não tem o que cortar, nem uma palavrinha. Mas nós vamos aproveitar para, primeiro, agradecer sempre, né? E que seja a primeira de outras vezes. Com prazer. Nós estamos aqui embevecidas, né? Com essa conversa maravilhosa. E deixamos para você, então, com a poesia, com a palavra final, para, infelizmente, encerrar esse encontro. Eu só queria falar uma coisa antes, que eu estou impressionada, que é o seguinte... Você está me falando de mulheres que, de alguma forma, têm a herança do Holocausto. E quando a gente pensa historicamente no que essas mulheres passaram, né? São várias gerações. Aquela que teve lá e que, por acaso, conseguiu sair viva e que contou a sua história para uma filha, para uma neta, para uma bisneta, que vai passando de geração. Ou não contou. Ou não contou, mas... porque essas mulheres comeram o pão que o diabo amassou.
Literalmente. Né? Porque além de todo o sofrimento que um campo de concentração ofereceu, ela ainda foi estuprada, né? Que ela teve toda uma sorte de coisas ruins, né? E como que isso pode se transformar em arte? Em uma arte linda, né? De uma essa mulher ali, com essa história da boneca, Ruth, isso é de uma delicadeza que é um negócio que eu fico assustada. Como é que é possível, né? E isso que me deixou embevecida. Então, isso que me encantou também. Não é? Então, encantada. por isso que chama A Lição das Coisas o meu projeto, porque eu descobri que nesses objetos, não é? Lá no Primo Levi tem um momento que ele descreve as mães pendurando as roupinhas dos filhos, né? Lavando. Mas ele pergunta, se você soubesse que seu filho ia morrer no outro dia, você não ia dar banho nele, dar comida para ele, a preparar os brinquedos dele? Então é lindo, lindo, lindo. Então eu queria terminar com o Drummond, não é? Porque este é o nosso lugar, né, de sermos iluminados pela presença sempre presente do Drummond. Sim. Esse poema se chama Cerâmica e ele é imenso, tem 3 versos. Ele é imenso em sua grandeza, né? Com certeza. Os cacos da vida, colados, formam uma estranha xícara. Sem uso, ela nos espia do aparador. Então essa literatura nos espia e nos conclama. Não é? É uma estranha narrativa. É estranho, é sombrio. E vai ser mágico quando esses olhares se encontrarem, o da xícara e o nosso. Não é? Não é? Então, e eu espero que seja esse o caminho que você vai seguir na sua pesquisa. Muito obrigada. Te agradeço muito. Nossa, Rosana. eu é que tenho que agradecer quase que de joelho, fazendo assim. Misericórdia. Que delícia, que conversa deliciosa. Conversamos outra hora. E como eu aprendi hoje. Então depois me convida para eu falar dos escritores. Tá bom. Agora nós vamos tomar um café, comer um pão de queijo e agradecer Lisley imensamente, não é, Rô? Eu que agradeço. Volte sempre que quiser. Muito obrigada. Vai ser um prazer. Muito obrigada. E dizer para os amigos que aproveitem muito, né, tudo que foi conversado, foi dito aqui, que espalhem essa notícia para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus amores, porque eu acho que uma visão tão sensível, eu acredito que uma visão tão sensível para a realidade é a forma, sim, de desconstruirmos todo esse império de mentiras, né, que estão sendo construídas. A literatura. Né? A arte. Um pouquinho de história também. E a sensibilidade, tá? Sem dúvida. Um pouquinho de história também. Da história. Eu já exatamente. falei que eu sou, do que faz com a história, né? Mas, né? Muito obrigada. Meninos, amigos. muito obrigada. Muito obrigada. Apareçam mais. Beijo. Obrigada, meninas.